Aquela pessoa que se incomoda com a luz, com o som, com o barulho, com a etiqueta da camiseta, com a textura de algumas roupas, com estímulos demais, pessoas demais, barulho demais, calor demais. A gente chama isso de hipersensibilidade sensorial. Isso é uma característica de cérebros atípicos. E falando de superdotação, essa sobrecarga sensorial é muito exacerbada. É uma das características mais intensas da superdotação. O motivo disso é que o teu cérebro funciona diferente da maioria das pessoas. E nessa parte aqui desse lado, no lobo parietal, a área do cérebro que integra os teus sentidos, ele tem uma conexão muito maior com outras áreas e ele tem uma atividade mais intensa. Existe uma teoria que tenta explicar a superdotação pelos moldes da neurociência, que é uma teoria que diz justamente que existe muita integração, muitos caminhos neurais, né, muita circuitaria entre esse lado aqui do teu cérebro e o córtex pré-frontal, que é a área onde você começa a fazer abstrações. Então, pensa que você tem um cérebro que é uma esponja, absorve muito mais informação do ambiente. Então você é muito mais sensível, por exemplo, a infecções na garganta, infecções respiratórias. As crianças com superdotação são muito mais propensas a pegar esse tipo de infecção nas vias respiratórias, infecção no ouvido. Por quê? Porque o cérebro deles faz parte do sistema nervoso central, e ele é um sistema nervoso central mais aflorado, recebe mais estímulo, tá? Como se fosse um funil maior, né? Vai vir mais coisa, vai entrar mais coisa. Por entrar mais coisa, você vai ter mais sensibilidade. Muita gente confunde isso com TDAH, muita gente confunde isso com autismo, porque o autismo também é uma neuroatipia, assim como a superdotação, mas existem diferenças muito claras entre o autismo e a superdotação. E esse sintoma de hipersensibilidade sensorial é uma das coisas mais fortes que a gente vê de reclamações dos pais de crianças superdotadas e dos superdotados adultos, que eles acabam entendendo, depois que eles entendem que eles têm superdotação, eles acabam entendendo como modular isso de uma forma para não sobrecarregar o sistema deles, né? Por exemplo, eu uso, sempre que eu vou estudar, sempre que eu vou ler, eu uso um fone que cancela o ruído. Muita gente que eu conheço que tem superdotação também tem esses problemas de ter que usar algum óculos que tira um pouco da luz, ou de não conseguir frequentar muitos lugares barulhentos, não conseguir ficar em ambientes muito barulhentos. Por que isso? Imagina um cérebro que absorve tudo numa intensidade muito grande, e aí você coloca muita gasolina nesse cérebro. Uma hora você chega num ponto que você pode entrar num estado de bloqueio, ou você tem uma explosão emocional. Então isso é muito comum quando a pessoa fica sobrecarregada, dela ter um pico de estresse muito grande. Então você entender o funcionamento do teu cérebro permite com que você consiga se adequar nos ambientes, você consiga fazer com que o ambiente respeite o jeito como você funciona. Você entender teu cérebro vai mudar tua vida totalmente, entender teu funcionamento, porque você vai conseguir modular o teu ambiente para que ele não seja tão agressivo quanto ele está sendo agora para você. Superdotados são extremamente ansiosos. Eles têm uma sensibilidade emocional muito grande e eles enxergam os erros, os defeitos com uma intensidade muito forte. Então o cara vai olhar e a mesa tem um negocinho aqui. Putz, esse negocinho não poderia estar aqui, sabe? Teria que estar tudo certinho. O superdotado também tem um senso de que as coisas têm que ser muito justas, muito certas. Então qualquer injustiça no mundo, o cara fica surtadão, qualquer detalhe. Se você não identifica um superdotado na infância, ele provavelmente vai ser um adulto que vai precisar de várias caixinhas diagnósticas para se enquadrar, sabe? Como tudo é interessante, ele estuda tudo. Como ele estuda tudo, ele não se aprofunda em nada. Então ele não consegue desempenhar em lugar nenhum na sociedade. Quem é que é um cara que estuda tudo e acha tudo interessante e não consegue fazer um processo burocrático, mecânico, preencher um formulário, uma tabela de Excel, mas aí o cara é super interessado e criativo, super engajado, com um drive emocional, assim, pra correr atrás das coisas, brutal. Chegando numa empresa, cara, aqui funciona desse jeito, você vai fazer isso aqui não, nem isso, você vai fazer isso. Cara, é um negócio que deixa uma ansiedade. O que pouca gente sabe sobre altas habilidades e superdotação é que existem graus de profundidade dessa condição, indo de graus mais leves até graus mais profundos. A maioria das pessoas simplesmente não sabem que existem esses graus e só olha se a pessoa tem ou se não tem a superdotação. E para você ter noção do quanto isso é relevante, existe uma pesquisadora muito antiga que comparava, por exemplo, uma superdotação média ou leve a uma superdotação muito profunda com
uma diferença semelhante de experiência de uma pessoa neurotípica para uma pessoa superdotada. Ou seja, se você pega um superdotado muito profundo e compara como ele pensa, sente e reage ao mundo com um superdotado leve, você vai ter uma diferença tão grande quanto uma diferença entre uma pessoa neurotípica e um superdotado. As pessoas com superdotação mais leve, elas têm uma facilidade de aprender, mas elas não têm uma sensibilidade tão agressiva a coisas, por exemplo, que não fazem sentido. Elas conseguem se adequar melhor, por exemplo, em ambientes onde há uma população ali muito neurotípica trabalhando, por exemplo. Ou conseguem até manter um relacionamento mais estável com uma pessoa que não tenha nenhum grau de superdotação. Essa pessoa com a superdotação leve, ela consegue se encaixar muito melhor. Ela sofre um pouquinho, mas ela consegue aguentar essas estruturas do jeito que elas são. Já uma pessoa com uma superdotação muito profunda tende a ter uma necessidade muito grande de contestar as estruturas que existem e de criar estruturas novas que respeitem o jeito como ela funciona. Então são pessoas que têm perfis muito diferentes no trabalho, por exemplo, de criar sistemas ou de conseguir se adequar melhor a sistemas e, por exemplo, adaptá-los. A pessoa com grau médio de superdotação provavelmente é aquela pessoa que você conhece que o seu desempenho acaba aparecendo. Por quê? Porque ela não tem uma superdotação tão profunda a ponto de fazer com que ela não queira respeitar nenhum tipo de estrutura ou sistema, mas ela também não é uma pessoa que tem uma inteligência leve, é uma pessoa que tem uma inteligência suficiente. Então algumas pessoas dizem, alguns pesquisadores dizem, por exemplo, que existe uma faixa de adaptação ideal, onde, por exemplo, existe um nível ali de QI, onde dentro daquele nível você se adequaria muito melhor aos ambientes e não só como o superdotado leve se adequaria, mas você aprenderia muito rápido. Ou seja, esse superdotado que tem a superdotação aí na média, ele tem uma velocidade muito grande, mas ele não tem a sensibilidade tão profunda e tão exacerbada quanto o superdotado profundo tem. Já a superdotação em graus mais profundos apresenta uma sensibilidade absurda ao ambiente, de modo que essa pessoa precisa que o ambiente respeite as suas necessidades e que dê espaço para que ela crie e para que ela faça as coisas do jeito dela. Muitas vezes são as pessoas que você olha e diz: nossa, como é tão inteligente e vive dessa forma. Nossa, como é tão inteligente, mas não consegue um emprego, mas não consegue se formar, etc. São pessoas que, por conta dessa intensidade muito elevada e por conta de serem muito perfeccionistas e perceberem com muita profundidade como as coisas deveriam ser, elas não conseguem entrar em estruturas, em planejamentos que não são absolutamente fechados, absolutamente perfeitos, e elas tendem a querer criar esse tipo de sistema, só que isso é muito difícil e em geral essas pessoas ficam muito sozinhas. Então costumam ser as pessoas com mais potencial e também costumam ser as pessoas que sofrem mais com a falta de apoio, principalmente emocional e social. São as pessoas que são mais não entendidas, são as pessoas que são mais julgadas. Essas pessoas com superdotação mais profunda, por exemplo, são pessoas que quando vão estudar, elas abrem vários links. Cada coisa que elas descobrem se torna uma nova pergunta. Então é muito difícil para essa pessoa poder sentar e falar com certeza de algum assunto qualquer, porque cada ponto de chegada, cada memória que ela consolida, cada conceito que ela aprende, se torna uma nova fonte de questionamentos. Então é como se cada vez que você aprendesse alguma coisa, você não tivesse aquela certeza daquilo que você aprendeu, mas sim uma nova pergunta. Então uma consequência disso, por exemplo, são pessoas que não conseguem parar de estudar, de buscar respostas, sem, no entanto, ter nenhuma resposta pronta sobre nada. São pessoas que podem apresentar uma incerteza muito grande. E por isso se encaixam tão pouco no sistema tradicional e por isso parecem, para quem vê de fora, as pessoas mais fracassadas e as pessoas mais confusas. Além desse aspecto, existem inúmeros outros fenômenos que essas pessoas apresentam, mas eu apresentei para você aqui um exemplo de um fenômeno que é simplesmente cognitivo. Existem outros emocionais e comportamentais, mas que não vem ao caso para esse vídeo agora. E qual que é a moral da história? A moral da história é que, se é difícil já, por exemplo, você ter um tratamento adequado para o teu filho, por exemplo, que é superdotado, sendo que a maioria das pessoas só considera que pode haver ou não a superdotação, imagina se o teu filho, por exemplo, é um superdotado muito profundo. Isso significa que provavelmente, se você conseguir um tipo de educação adequada para ele lá na tua escola, por exemplo, pleiteando algum laudo, uma disputa judicial, provavelmente ele vai receber um modelo de ensino padrão
para superdotados, como se só existisse uma forma de ser superdotado. Então, a gente precisa que todo mundo saiba que existem esses graus e a gente precisa que todo mundo saiba qual a diferença desses graus, porque cada um dos graus tem necessidades, habilidades e funcionamentos e manifestações totalmente diversas.